Boa tarde, bem-vindos ao Seleção Sport TV, já escalado, como eu avisei, com o Jader Rocha, Carlos Eduardo Lino, Maestro Júnior. Aí, André. Beleza, Maestro? Bem, boa tarde a você, aos amigos, a galera que está com a gente. Meio que a hegemonia do Flamengo, né? Nesses últimos anos. Eu acho que isso é tudo influência da estrutura, alguns tropeços da diretoria na escolha de comando técnico, né? Já aconteceu anteriormente. Muitos acertos. Foi agora a contratação do Vidal e do Cebolinha. Eu acredito que as possibilidades são grandes. Olha lá que o jogo único ele pode te trazer alguns improvisos e imprevistos. E eu fico lembrando de 2019, que o Flamengo fez a sua pior partida durante a campanha da Libertadores e em 6 minutos conseguiu virar um jogo, né? Acho que favoritismo, se for aquele de 1%, 2%. Lembrando que o Filipão demonstrou mais uma vez a sua capacidade, que foi derrubar um rival como o Palmeiras dentro da arena, não é tarefa fácil para ninguém. 3 finais em 4 anos. Em 2019, a gente escolheu o Gabigol como grande personagem, não podia ser diferente, os 2 gols na final. Em 2021, no vice, a gente foi de Bruno Henrique, poderia ser o Arrascaeta também. E esse ano a gente vinha usando o Arrascaeta como o rosto da campanha do Flamengo. Trocamos para o Pedro, o artilheiro da competição, e que amanhã estará na lista do Tite com 26 nomes. Tudo bom, Carlos Eduardo Lino? Boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Maestro, Jader, amigos. E um ano que surpreende a gente, né? Porque se a gente voltasse até metade do semestre passado, talvez a gente estivesse falando de um Flamengo que não inspirava confiança nenhuma. O grande discurso em torno do Flamengo, da metade desse ano agora, era se o Flamengo deveria já iniciar o processo de reformulação, de jogadores que já estavam cansados, de jogadores que precisavam ser substituídos, de uma nova geração que precisaria vir, e de repente o Dorival Júnior vem e consegue ligar todas as pontas numa velocidade surpreendente. Ninguém nunca duvidou da qualidade dos jogadores do Flamengo, mas a química parecia ter se perdido. O Flamengo parecia diante de uma temporada que exigia providências urgentes, não só de mudança de Paulo Souza, mas de reformulação de elenco, de busca de novos modelos, de outras ideias, e de repente vem a liga para isso tudo. Cara, olha, o trabalho que o Dorival Júnior faz, tem gente que fala muito em simplificação, mas vai bem além disso, bem além disso. Pelo contrário, né? Pelo contrário, cara, o que ele consegue fazer, a comissão técnica dele e as conexões que o Flamengo passa a criar a partir disso, colocam o Dorival Júnior num patamar muito legal dentro desse cenário histórico do Flamengo. A gente vai entender isso mais à frente, precisa completar a obra, se for o caso. Acrescento que uma janela muito bem feita também. E como o nosso papel aqui muitas vezes é de fazer a função do chato, do crítico, eu vou ter que voltar ao tema das escolhas que ele fez em Campeonato Brasileiro. Porque com tudo isso, será que não dava para ter acelerado um pouquinho mais em alguns jogos? 2 no caso, Ceará em casa e Palmeiras em São Paulo no Brasileiro, mas isso é para daqui a pouquinho. Tudo bom, Jader? Boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Obrigado, Rizek, um abraço para o Maestro, para o Lino, para todo mundo que está com a gente. O mais impressionante também, diante de tudo isso que a gente ouve, né? O Maestro falou sobre o que o Lino colocou aqui a respeito do trabalho do Dorival e do elenco do Flamengo, é o entendimento e o gosto que esse grupo de jogadores, e a maioria deles tem lidado com isso desde 2019, né? Pela competição. O Flamengo voltou a aprender a jogar uma Libertadores e mais do que isso, o Flamengo hoje joga, é protagonista, se diverte jogando uma Libertadores. O Flamengo perdeu um dos últimos 29 jogos de Libertadores, só a final do Palmeiras. No mais, é um Flamengo que se comporta como um time favorito, se comporta como uma equipe que é a equipe a ser batida e, sem dúvida nenhuma, a gente está diante aí de um momento que pode consolidar, de fato, essa hegemonia de colocar o Flamengo por muito tempo ainda. Tudo vai depender, naturalmente, né, de remontagem de elenco, de observações que vão ser feitas a partir de entendimentos da diretoria com relação àquele que pode chegar, o jogador que vai sair, até porque, queira ou não, algumas das peças estão envelhecendo, né? E isso vai implicar, talvez, ali, num futuro próximo, em mexidas. Mas, assim, a gente está diante de um cenário que consolida o Flamengo hoje como uma potência enorme e que pode estar aí, ano após ano,
batendo nessa mesma chavezinha, finalista de Libertadores com possibilidade real de ser campeão. Tranquilamente, dá para afirmar tranquilamente. O time que arrecada R$1 bilhão por ano no futebol brasileiro e que tem o elenco que tem hoje, ele só sai... Eu não vou dizer que ele vai ser campeão todo ano. Você tem Atlético, Palmeiras, outros times que possam... O próprio Atlético Paranaense esse ano, cara, como vocês falaram, 90 minutos, ele pode perfeitamente desafiar o Flamengo e sair com o título em Guayaquil. Mas o Flamengo só sai da primeira prateleira do time que vai disputar título todo ano com esse cenário, se ele, Flamengo, for o seu adversário como foi no primeiro semestre, fazendo escolhas questionáveis. Sabe que tem uma coisa, André, que me chama a atenção? É que os adversários hoje, eles não têm mais respeito, eles têm temor. Que é completamente diferente, né? Quando você diz assim, o respeito, por exemplo, o Real Madrid, que pode ser o adversário tanto de Flamengo como Atlético, ali existe um respeito, mas não existe um temor. E eu vejo que aqui na América do Sul, principalmente, o Flamengo aprendeu a jogar, como disse o Jader, não só a Libertadores, mas contra times que normalmente provocavam os argentinos, tiravam um pouco daquela estabilidade emocional, e isso já não acontece, né? É lógico que cada jogo tem a sua história, tem muita coisa para acontecer, mas, como eu falei anteriormente, estrutura, questão financeira que você falou, as escolhas, sobretudo, de peças de reposição. Você tem, o Diego falou que vai parar, você tem Felipe Luiz, você tem outros jogadores que, naturalmente, vão ter que ser com outras contratações ou a manutenção, mas para que você mantenha o nível, né? E isso eu acredito que a própria diretoria já esteja em busca, porque sabe, né? Não tem jeito, o tempo passa para todo mundo e em algumas situações a gestão do Dorival, eu acho que ela foi importantíssima. Porque até 3 meses atrás o Felipe Luiz era já uma peça que não se encaixava mais. Então ele conseguiu resgatar o Felipe Luiz e eu acho que nenhum outro treinador conseguiria convencer o Gabriel de jogar na posição que ele está jogando hoje. Exatamente. É deixar de ser o protagonista para ser o protagonista. Ele continua sendo protagonista, não fazendo os gols. Mas, em compensação, o que ele trabalha para o time é uma coisa que acho que só o Dorival, pelo conhecimento, porque já tinham alguma coisa com o Gabriel. E isso são coisas que, às vezes, passam um pouquinho longe, né, daquilo que a gente fala em termos do que acontece nas 4 linhas. A harmonização do vestiário. Uma outra coisa, quando você contrata o Vidal para ser titular. Mas a gente vê que o Vidal está tão feliz naquele ambiente, ele está fazendo aquecimento e quando acontece alguma coisa, quando ele não está jogando, ele é o primeiro a participar. Trouxe uma liderança que não está atuando muito grande e isso tem uma importância muito grande dentro do grupo. É lógico que você tem Marinho, você tem o Everton, que até agora não deram a resposta que até a gente pensou que poderia acontecer muito mais rápido. Em algumas situações, eles são Marinho com o gol de ontem e o Cebolinha no gol contra o São Paulo, que são importantíssimos, mesmo eles não estando, né, na ponta dos cascos, como foi o Cebolinha na Copa América e o Marinho naquele seu período do Santos. As soluções elas não foram encontradas pela janela. Os jogadores que chegaram, eles não são as novidades que fizeram a diferença, fora o Santos, né? O Santos talvez tenha sido... E que diferença, hein, Lino? O jogador que fez diferença, mas o funcionamento do time foi o que mais fez diferença, porque o Pedro já estava ali, era uma questão de ajustar, o João Gomes, a estrutura de jogo a partir do meio-campo, o Vidal não entra ainda nesse time, o Vidal não é titular do time do Flamengo. A janela permitiu também ao Dorival dar um respiro aos titulares, coisa que, por exemplo, o Palmeiras não tem. Lino, perdão, esqueci de um jogador que vinha também, que é o Léo Pereira. Talvez o Léo Pereira. Everton Ribeiro, parece outro jogador. É janela, é Rodinei. Reforçando aquilo que você está dizendo. Sensacional. É impressionante. Por isso, não dá para dizer que foi o dinheiro que recolocou o Flamengo no jogo. Não foi. Não dá para dizer que foram as contratações. Mas, peraí, quando você olha, por exemplo, a diferença do elenco, eu acho que tem uma clara diferença de elenco do Flamengo para o Palmeiras. Sim. E isso é explicado pelos 300 milhões a mais bem gastos. Não é que assim você só tem dinheiro. O Flamengo gastou bem, o Flamengo contratou muito bem. O Flamengo investiu bem. O Flamengo tem 300 milhões a mais de receita que o Palmeiras. Mas não é isso. Tem um peso inegável. Mas não é isso que está botando. A formação do elenco. Não é isso que está botando. Para a formação de elenco, sim. Se você pensar daqui para frente, médio ou longo prazo, sim. Se você pensar, mas o acerto do time. Tanto que o Pedro era reserva do Flamengo.
O Palmeiras quis contratar o Pedro e o Flamengo falou nem pensar. Ele pode se dar o luxo de recusar 100, 120 milhões de reais por um jogador que era reserva, que a gente não sabia que ele teria o papel que tem hoje. Mas já era ele reserva. fala, eu tenho R$1 bilhão por ano, eu não preciso vender jogador. Mas já muito era menos para reserva. rival. Já era reserva. As soluções do Flamengo, desse time do Flamengo, quando você for olhar, você não vai olhar para o dinheiro. Você vai olhar para os acertos de campo que o Flamengo fez, pelo ajuste de ideias, pelo encaixe de características. Mas sem essa receita você não teria esse time. Não teria Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. E sem vender jogador. O Flamengo não se desfaz dos seus jogadores. Mas o que explica o sucesso de agora do Flamengo não é o caixa do Flamengo que contratou Vidal, que trouxe Cebolinha, que reformulou Eu o vou por elenco. essa linha, sabe por quê? Se fosse no que você está dizendo, o PSG tinha ganho já alguma coisa importante. Não vai. O dinheiro não vai fazer ninguém fazer o que o Rodinei está fazendo. Com a confiança lá em cima, o Rodinei está fazendo coisas que os grandes laterais, Leandro está aí, o Jorginho está aí, o próprio Cafu está aí, ele está fazendo jogadas porque a confiança dele está lá em cima. E isso foi produzido, como diz o Lino, dentro do clube. De quem chegou, de quem fez essa parte, que existe, naturalmente, o fato de você, não quero vender o Pedro, sem dúvida, essa estabilidade financeira, ela te dá essa condição. Mas que seja preponderante, determinante, eu acho que não é. O Léo Pereira, E se a assim, gente ó, fosse... quero dizer que quando eu digo isso, eu estou valorizando o trabalho que o Flamengo fez de 2013 até aqui. Não estou dizendo assim, o Flamengo caiu do céu esse dinheiro. O Flamengo era um time que não tinha, Estruturação, não explorava o potencial que ele tinha. Verdade. Quando o Flamengo se estrutura para falar, eu vou ser a maior potência do futebol sul-americano, ninguém vai poder comigo, o Flamengo tem um mérito brutal para chegar no patamar que ele chegou hoje, andando com as próprias pernas. Não é que chegou um sheik árabe e falou, vou injetar R$1 bilhão por ano Mecenas aí, aí, como né? é no PSG. O Flamengo construiu tijolinho por tijolinho o poderio que ele tem hoje e que, no meu entendimento, proporciona a ele ter um time melhor do que os seus Que isso rivais. já estava na mão do Paulo Souza Tava. e não andou. Por isso que eu falei, é Flamengo contra Flamengo hoje. tudo. Se o Flamengo tomar decisões ruins, como ele tomou com o Domenech, com o Paulo Souza, ele vai dar chance para a concorrência se equiparar a ele. Mas ele vai largar todos os anos, no meu entendimento, com esse patamar financeiro Sim. em vantagem. Mas isso não tem dúvida, né? Que te dá a estabilidade para você tomar certas atitudes e ter certos comportamentos. Mas o que acontece dentro do campo, o futebol é uma coisa tão apaixonante que é o seguinte, ele te dá essa possibilidade, que mesmo um clube com menos recurso, de estar, vamos dizer, disputando com o Flamengo, essa final que é o caso do Atlético Paranaense, que tem uma estrutura muito parecida. Ô André, quando você entra no Ninho do Urubu hoje, você vai fazer comparações com o Milanello, o centro do Bayern, qualquer outro grande centro europeu, não fica nada a dever. E o jogador, quando ele entra num clube que dá essa estrutura para ele de recuperação, de tranquilidade para trabalhar, isso é um ganho absurdo, mas muito grande em relação aos outros clubes que, de repente, não têm grandes centros de treinamento, mas não tem no nível que hoje está o nível. O Léo Pereira, eu ia falar sobre o Léo Pereira, já tinha citado isso aqui no Seleção um tempo atrás, é desses exemplos assim, tal qual o Rodinei, né? É um cara que hoje você pega, está jogando mais do que no tempo do Atlético Paranaense ainda. Mais de quando ele chamou a atenção do Flamengo. E começou daquele jeito, dava a ponto de ser dispensado. Esse é um detalhe. Outra situação, estava lembrando agora, o Flamengo vai estar na Libertadores do ano que vem, seja por ser o campeão de 2022 ou via Campeonato Brasileiro, ou da Copa do Brasil, enfim. O caminho ele escolhe, né, para jogar Libertadores do ano que vem. E aí eu já estou pensando quando vier o sorteio. A gente, um tempo atrás, ficava preocupado, poxa vida, quem é que vai querer pegar o River? Lembra que, quantos anos atrás a gente falava assim, poxa, cair no grupo do River é roubada. Cair no grupo do Boca é roubada. Aí vai aquilo que o Júnior falou. Hoje o monstro é outro. Exatamente. Os caras vão olhar assim, poxa, eu não quero ficar no grupo do Os Flamengo. monstros, né? Porque a gente vai para a terceira final brasileira consecutiva. Seguida. O domínio é muito grande. Tivemos isso, né? Com Inter, com Corinthians e com Atlético, é isso? De campeões seguidos? Não, Santos... Santos 2011, Corinthians e Atlético 2013. Não, e o Inter ainda em 2010. Foram 4 finais brasileiras seguidas, né? Não, o Corinthians foi contra o Boca. Não, então, mas eu estou falando de brasileiros, né? Brasileiros campeões. De clubes brasileiros envolvidos em final, né? 4, né? 10, 11, 12, 13. Sim, Tudo bem que agora não foi Brasil contra Brasil. 3 finais 100% brasileiras 100% seguidas. É diferente. E, assim, a tendência é que isso prossiga. Exato.
O Maestro falou um negócio, né, que ninguém ataca o Flamengo na comparação com a Europa. Por exemplo, pega o exemplo do Real Madrid. O Real Madrid passou pelo Chelsea, passou pelo City, encarou o Liverpool na final. Os três atacaram pra caramba o Real Madrid, foi trocação. Aqui na Libertadores da América, o Flamengo trucidou o Tolima, trucidou o Corinthians, trucidou o Vélez, ninguém ousou atacar o Flamengo. Na Copa do Brasil, ida e volta, Atlético Paranaense, Filipão também passou pouco do meio campo. É um cenário que você não tem na Europa. Não tem trocação. O Flamengo, ele aniquilou, ele pulverizou seus adversários. A gente vai colocar aqui as campanhas deste Flamengo, 3 vezes finalista em 4 anos. E vocês vão ver que a campanha desse ano, por exemplo, ela é muito superior à campanha de 19, até o momento da final. O time de 19 fez história já. Então, assim, o time de 19 chegou à final com 12 jogos, 6 vitórias. O desse ano tem 11 vitórias. 3 empates, o desse ano tem 1. O time de 19 teve 3 derrotas. Esse time chega invicto. O time de 19 marcou 22 gols, esse marcou 32. É preciso destacar que o time de 21 também teve uma campanha superior ao de 19 e perdeu a final, né? Então, o time de 21 também chegou à decisão invicto, com muito poder ofensivo, com números impressionantes. Mas a minha sensação, número à parte, é que eu olho para o time desse ano e ele me passa muito mais confiança e joga mais bola do que jogava aquele Flamengo do Renato no ano passado. A impressão que eu tenho de Ele memória. só não é maior que o Palmeiras ainda. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores. Eu estou falando Flamengo com Flamengo. Não, a maneira como o Flamengo chega à final. O Palmeiras está fora da final. Sim, Estou comparando como o Flamengo chega na final. Não, é que a gente colocou esses últimos anos. Se a gente fizer o pacote dos últimos anos, o Flamengo pode discutir esse reinado no final da temporada se ele vencer o Atlético Paranaense. Mas no momento... Não, ainda não é reinado. Estamos debatendo como o Flamengo chega na final. Time de ciclo. O ciclo desses últimos anos ainda é de domínio do Palmeiras. A gente começa a discutir isso a partir da consagração. Não, a questão que eu estou colocando em discussão é como este Flamengo chega na final em comparação com o Flamengo dos últimos anos. O recorte... É o melhor Flamengo, você acha, desses... Não sei, estou colocando para discussão aí, vocês que debatem. Não, eu tenho um outro ponto interessante. 19 a gente precisa considerar também, se for fazer um recorte ainda menor, a partir da entrada do Jesus, né? Porque a competição ela começa... no jogo do Emelec. Isso é... Começa no jogo do Emelec. Fase de grupos ainda, né? Então, você diminui ali um número de jogos e o recorte do Jesus, né? Do trabalho do Jesus para frente, porque era o Abel antes, né? Tudo bem, são números ainda importantes e tal, mas a porcentagem, o jeito de jogar, eu de fato imagino que o de 2022 seja bem superior. Bem superior, mas vai ter que comprovar isso com o título, né? Na pergunta do Lino, não sabemos quem é o rei do futebol brasileiro ainda. O Palmeiras se encaminha para conquistar o brasileiro, a Libertadores está entre 2. Agora, a Copa do Brasil, não sabemos. A gente está comparando aqui como sem dúvida. Flamengo com Flamengo, o 22 é superior, só que ele vai ter que confirmar, né? Não, é uma discussão deliciosa, né, Júnior? Não, quando você fala de 21, é meio paradoxo, né? 19 foi campeão e 21 foi vice. Mas como jogo... O time de 21 jogou muito mais do que o 19. Ele jogou de igual para igual com o Palmeiras, teve chance de ganhar o jogo e não ganhou. E o outro que jogou 86 minutos mal foi lá. Aí a parte individual de Arrascaeta, de Bruno Henrique, de Gabriel fez a diferença. 2022 eu acho que está bem acima de todos os dois. Por quê? Os caras que estão disputando já ganharam, né? Tiveram uma alegria e uma decepção. Principalmente aqueles que estão de Everton Ribeiro, Felipe Luiz, aqueles que estão Gabriel, que estão desde o início disso aí. E isso para João Gomes, o próprio Rodinei, tem uma influência muito grande. Além da chegada de um líder como é o Vidal, que está babando para ganhar ganhou a Copa América. Mas na Libertadores é a Champions League nossa aqui, né? Então, eu acho que todos esses fatores aí ajudam e mostram. Ganhou, eu acho que ele começa a entrar no nível que o Lino falou. O time de 19 foi um deleite no Brasileiro, um deleite no Brasileiro. E naquela semifinal contra o Grêmio, a campanha foi turbulenta. Né? A campanha teve tropeços. Ela vai se consolidando. Né? Ela vai o que há em comum nessas 3 campanhas do Flamengo? Ele jogou a fase de grupos com o treinador e jogou
Se bem que o Renato não, né? O Renato já estava, né? O Renato já estava na fase de grupos, né? Não? Ele está nas oitavas também. Então, é em comum, nas 3 campanhas do Flamengo, que ele joga a fase de grupos com um técnico e vai jogar o mata-mata com outro. Então, tem isso também nessa história recente de grandes times do Flamengo, né? Eu acho Começar com um técnico e terminar com outro. Eu acho o 19 o melhor de todos e acho o 19 incomparável. Porque o 19 é o que estabelece, o time de 19 do Jorge Jesus, o parâmetro para os outros. O de 19 só tinha geração de Júnior, Zico, para ser comparada. Então era uma construção em cima do nada. E você fazer a primeira obra e depois se tornar referência, criar uma escola e criar uma identidade é muito mais difícil. Você pega já um trabalho feito nos outros times, do que você espelhar a partir desse trabalho o que 21 e 22 fazem. Era tudo mato antes de 19 foi um ano mágico, é como você pode definir. Porque foram somente 9 meses de Jorge Jesus e o que ele conseguiu fazer com que aquele time jogasse era um prazer para todo mundo. É aquela história quando falam de 81, os caras iam ver, os adversários iam ver aquele time. E para quem gosta de futebol, e quem gostou de futebol, gosta de futebol, em 19 também ia, independente de ser adversário ou não. Né? Porque aquele time conseguiu realmente jogar um futebol que deixava a gente de boca aberta em qualquer situação.